oração para podermos estudar. Vamos pedir a presença de Deus conosco mais uma vez. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, estamos aqui em busca de comunhão contigo. Amém. Foi para isso que o sábado foi criado. Amém. Não só para o descanso físico, mas também para o refrigério, para a alegria espiritual. Quando na tua presença nos conhecemos melhor, buscamos uma intimidade maior, derrama o teu Santo Espírito sobre nós. Amém. Fica conosco nesta hora. Amém. Abre a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Como você vive quando você tem consciência de que você está vivendo dentro de um campo de batalha? Como vivem os pais, a família, os parentes, quando sabem que o filho está no Afeganistão, está no Iraque? Eu vejo pais se desmanchando em lágrimas porque o filho decidiu ir para o Iraque, ir para o Afeganistão. Eu conheci um pai que ele dizia: pastor, ele era ancião da igreja, meu filho daqui 2 semanas está embarcando para o Afeganistão. Pastor, daqui 5 dias ele está embarcando para o Afeganistão. Pastor, agora ele está na Califórnia fazendo um estágio lá. De lá ele vai para o Afeganistão. E assim ele estava contando os dias e as horas. E então cada dia que ele chegava na igreja ele dizia: pastor, meu filho está lá, conversei com ele ontem. Então o pai estava apreensivo, estava preocupado, perdia sono, porque o filho estava no Afeganistão. Mas irmãos, qual o problema? Estar no Afeganistão? Estar nos Estados Unidos? Estar no Brasil? Qual é o problema? Vocês já perceberam que nós estamos preocupados se o nosso filho está no Iraque ou no Afeganistão? Mas nós não estamos preocupados que ele está no planeta Terra? Eu não vejo pais preocupados porque o filho está no planeta Terra. Mas o problema não é Afeganistão, não é Iraque, não é Estados Unidos, não é Brasil. O problema é o planeta Terra. Então, queridos, esteja no país em que você estiver, você está plenamente dentro de um campo de batalha. A batalha é contínua, não para, mesmo quando você está dormindo, a guerra continua. Não existe como levantar a bandeira branca e pedindo trégua. Não existe trégua entre Cristo e Satanás, entre Miguel, o grande príncipe, e o dragão. Não existe trégua. Satanás, ele faz jogo sujo, ele lança a mão de baixarias. E Jesus Cristo, ele usa somente armas coerentes com o caráter dele, que são as armas do amor, da bondade, da misericórdia, do falar da verdade, do não usar de violência. Mas Satanás usa de armas que são coerentes com o caráter dele, que é a mentira, é a violência, é a perseguição, é o sequestro, é a promiscuidade, enfim, queridos, nós estamos vivendo, pais e filhos, estamos vivendo num campo de batalha real. E aqui nós lemos na página 61 da missão, um texto que está em Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 41, diz assim: uma batalha invisível aos olhos humanos está sendo travada. A batalha do Iraque, Afeganistão, a batalha da Líbia, a batalha da Síria, todos nós sabemos, não é invisível. E quando não é invisível, fica mais fácil de você se proteger. Mas quando é invisível, você fica sabendo de onde vem o tiro, de onde vem o ataque. Se é invisível, você não sabe como se proteger. Satanás é um ser
invisível, conhecido na Bíblia como as forças espirituais do mal. E muitas vezes nós queremos nos defender dele com as nossas táticas, com a nossa estratégia. Eu já contei para vocês, quando eu estava na cidade de Paranavaí, no Paraná, visitando uma irmã da igreja, o esposo não era membro da igreja, e eu marquei uma visita no momento em que ele estaria em casa. Então me apresentei a ele como pastor da igreja, e ele já foi dizendo: pastor, eu não acredito em Bíblia, eu não acredito em Deus, não acredito no diabo, eu não acredito em nada. Nada disso eu acredito. E uma coisa a mais, se o diabo existir, ele que apareça agora aqui. Eu vou quebrar ele de pau. Pegou um pedaço de pau assim, vou quebrar ele de pau. Eu fiquei olhando para aquele irmão e disse: você não sabe o que está falando. Você não sabe o que está falando. Porque Satanás, ele é o príncipe das trevas, das forças espirituais do mal. Você não consegue pegar, você não consegue ver. Ele é invisível. E quando o inimigo é invisível, ele te acerta um do lado direito, você vira para cá, ele te acerta do lado esquerdo ou por trás, você não vê. Você não sabe de onde vem. Você não sabe qual é a arma que ele vai usar. E aí aquele senhor ficou meio cabisbaixo ali, viu a besteira que tinha falado. Sabem, queridos, nós muitas vezes, como cristãos, estamos inconscientes disso. Há muita gente que vive dizendo: a vida é maravilhosa, né? A vida é linda. Depende. Porque, irmãos, num campo de batalha, nada é maravilhoso e nada é lindo. A vida pode ser maravilhosa se você esquecer que você está no campo de batalha. Vamos soltar os nossos filhos para brincarem. Fique tranquilo que aqui é seguro. Deixe as crianças correrem e brincarem. Por quê? Porque aqui é o quintal da nossa casa, aqui é um parque. Sim, mas aqui é um campo de batalha. E olha, irmãos, que no campo de batalha literal, visível, o exército tem limites de áreas. Aqui está um exército, aí tem um trecho que é uma área neutra, então do outro lado está o exército inimigo. Só que na batalha entre o bem e o mal, não existe este limite. Porque nós estamos no quintal do inimigo e ele está vivendo dentro do nosso quintal também. Nós estamos vivendo em todas as áreas da cidade e Satanás está vivendo mesmo dentro da própria igreja. Aqui é a igreja. Nós entendemos que seja aqui o lugar de Deus, uma área restrita de Deus, mas ele também está aqui. Como é que Satanás está aqui? Porque ele vem através de alguém. Ele vem através... Satanás não pode estar aqui dizendo: não, eu vou lá na escola sabatina, eu vou entrar lá. Não, você não pode. Não, mas eu vou com o fulano, ele me convidou. Aí o anjo bom diz: sorry, paciência, ele convidou mesmo. Satanás, ele não pode agir diretamente neste mundo. Satanás, ele quer atingir alguém, mas ele não pode atingir diretamente, pessoalmente. Satanás quer matar uma pessoa, mas não quer. Ele não pode, não tem autorização divina de matar uma pessoa, ele diretamente. Dar um tiro na pessoa. Ou provocar um acidente, ele pessoalmente. Pessoalmente, Satanás não pode fazer nada. Da mesma forma como Deus não pode fazer nada pessoalmente. Deus quer salvar uma pessoa, não pode salvar. Não pode. Não, mas eu quero salvar aquela pessoa, eu quero abençoar aquela família. Você não pode. Se eu não posso matar ninguém por eu mesmo,
você também não pode salvar ninguém por si mesmo. Então, queridos, Deus só tem uma estratégia. Deus tem que convencer alguém para ir na casa da pessoa que Ele quer salvar e dar estudos bíblicos para aquela pessoa. Deus tem que convencer alguém para começar a orar por alguém que Deus quer transformar, quer libertar e quer trazer para o seu rebanho. Deus tem que convencer alguém para orar por aquela pessoa. Deus tem que convencer alguém que jejue por aquela pessoa. Deus tem que convencer alguém para ir à casa daquela pessoa, uma vez, 2 vezes por semana, estudar a Bíblia, chorar com aquela família. Deus só pode agir através de seres humanos. Satanás só pode agir através de seres humanos. Satanás quer provocar uma tragédia, mas não pode. Mas ele pode usar seres humanos. Ele pode convencer seres humanos a criar vírus. Ele pode convencer seres humanos para agir como seus agentes do mal, espalhando a desgraça, espalhando a doença através dos alimentos, através do ar, através da água que nós bebemos. Ele pode convencer as pessoas para contaminarem as coisas. Ele pode, e ele faz isso. Deus age através de seres humanos e Satanás age através de seres humanos. Mas quem é quem? Nesta guerra entre o bem e o mal, nesta guerra de poderes invisíveis, quem é quem? Quem são os agentes de Satanás? Quem são os agentes de Deus? É uma guerra. Uma batalha invisível aos olhos humanos está sendo travada. Está em campo o exército do Senhor. Quem são os exércitos? Os exércitos do Senhor. Aqueles que abraçaram a Jesus como Salvador. Aqueles que foram redimidos pelo sangue de Jesus são o exército do Senhor. Aqueles que foram renovados pelo Espírito Santo, que foram feitos novas criaturas através do Espírito Santo. Aqueles que buscam o batismo do Espírito Santo todos os dias. Estes são o exército do Senhor. Satanás e suas legiões também estão em atividade. Quem são as legiões de Satanás? Os que nunca aceitaram a Jesus como Salvador. Legiões de Satanás. E aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador, uma vez, um dia, mas depois voltaram atrás e agora voltaram a ser amigos de Satanás, porém agora são mais úteis a Satanás, porque agora eles estão dentro da igreja e agem dentro da igreja. Também são legiões de Satanás. Jesus disse que a igreja ela está composta por pessoas mornas. Mas o morno é aquele que é como uma pessoa que é casada, tem a esposa, mas tem outras amantes. O morno é aquele que está casado com Jesus Cristo, tem o nome de Jesus Cristo, tem o documento de que pertence a Jesus, mas ele tem adulterado com Satanás. Ele também tem affairs com Satanás. Então, queridos, ele se torna mais útil. Satanás e suas legiões também estão em atividade, buscando por todos os meios possíveis enganar e destruir. Dia a dia prossegue a batalha. Dia a dia prossegue a batalha. Quantos dias no ano? 365 dias. Prossegue a batalha. Quando você está dormindo, prossegue a batalha. E quando você dorme, assistindo uma novela, quando você dorme, assistindo um filme, quando o último pensamento seu, antes de ir para a cama, foi um filme, foi algo planejado, idealizado por Satanás, então, enquanto você dorme, Satanás toma a dianteira. Ele ganha terreno. Quando você acorda no outro dia de manhã, Satanás está 2, 3 quilômetros na sua frente. Você está atrasado. Ele ganhou terreno. Ele ganhou terreno em cima de você, em cima da sua família, em cima dos seus filhos. Mas quando você dorme com Jesus, quando você, os últimos pensamentos da noite é estudando a Bíblia,
é meditando, é se entregando a Jesus, então enquanto você dorme, o Espírito Santo ganha terreno. O Espírito Santo está trabalhando na sua mente e na mente dos seus filhos enquanto você dorme. E quando você acorda, você está 3 quilômetros na frente do diabo. Ele perdeu terreno, está atrasado. E cada dia você vai ganhando terreno na frente do diabo. Cada dia que você começa com Jesus, cada dia que você à noite dorme com Jesus, cada dia que você avança, você vai ganhando terreno e Satanás vai ficando atrasado. E dentro de pouco tempo, você está milhas e milhas e milhas na frente de Satanás. Ele não tem poder sobre você, nem sobre a sua família, porque você pertence a Jesus. Mas, queridos, é uma batalha invisível. É uma batalha invisível. Dia a dia prossegue a batalha. Se os nossos olhos se pudessem abrir para ver em operação os instrumentos bons e maus, não haveria frivolidade. Se os nossos olhos fossem abertos para nós vermos os anjos maus e os anjos bons travando batalha, medindo força, nós não agiríamos de uma forma tão irresponsável como agimos. Nós não sairíamos de casa sem ler a Bíblia. Nós não sairíamos de casa sem reunir a família e fazer um culto. Mas como nós não estamos vendo isso, então nós ousamos sair de casa sem orar. Nós ousamos sair de casa sem reunir a família e fazer um culto. Nós ousamos permitir que os nossos filhos saiam cedo para a escola sem consagrá-los a Jesus. Porque nós estamos inconscientes da batalha. Nós achamos que eles estão indo para a escola. Eles não estão indo para a escola. Eles estão indo para o campo de batalha. Eles podem ser mortos ali. Eles podem ser atingidos pelos ataques. Você não sabe onde está o ataque. Você não sabe o que vai acontecer durante o dia. Mas nós estamos inconscientes. Então passamos o dia com frivolidades. Nos damos ao luxo da vaidade. Frivolidade, vaidade, gracejos e brincadeiras. Passamos o dia. O que você vai fazer hoje? Vou pegar um filme para assistir. Se você estivesse consciente do campo de batalha, vocês acham que as pessoas que estão lá, entrincheirados, atrás daqueles muros, atrás das barricadas, com metralhador, com canhão, vocês acham que eles estão preocupados com assistir um filme? Queridos, não passa pela cabeça deles assistir um filme. Vamos ter um relax. Relax? Ouvindo as balas e as bombas. Como relax? Nós estamos em batalha, companheiro. Mas como os filhos de Deus muitas vezes estão inconscientes de que estamos vivendo no campo de batalha, eles se dão ao luxo de, vamos relax, vamos pegar um filme, vamos ter uma noitada aí, vamos fazer isso, fazer aquilo. É o que diz aqui. Eu estou lendo a última parte da lição. Eu comecei pelo fim. Aí na página 61. Eu estou lendo o que está em Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 41. Se os nossos olhos se pudessem abrir para ver em operação os instrumentos bons e os maus. Os instrumentos bons e os maus. Não haveria o quê? Frivolidade. Nem o quê? Vaidade. Nem o quê? Gracejos e brincadeiras. Queridos, quando eu me levanto de manhã, eu digo, Senhor, em nome de Jesus, eu tiro a minha vontade do domínio de Satanás. Eu já levanto falando isso. Satanás é real e Jesus é real. E eu tenho que fazer uma entrega real. Não é fictícia, não. É de verdade mesmo. Eu tiro a minha vontade do domínio de Satanás, o teu inimigo derrotado, e coloco a minha vontade nas tuas mãos, Pai, para que ela seja santificada. Amém. Todas as manhãs, meu irmão. Você já
tira o pé, levanta da cama, coloca os pés no chão, já sabendo que você está entrando para a batalha. E você já se coloca de joelhos. E você já se entrega a Miguel, grande príncipe, dizendo: eu estou do teu lado, querido Jesus, usa-me, eis-me aqui, envia-me a mim. Estou entrando no campo de batalha. Por isso, no decorrer do dia, nossa mente tem que estar ligada a Jesus, porque Jesus vai mostrar onde está o inimigo, onde ele vai se apresentar com sugestões, com palavras, com músicas, com comidas, com isso, com aquilo, com mulheres, tal. Ele vai mostrar, o Espírito Santo vai mostrando: olha aqui, olha para o lado esquerdo, está vendo ali? É o diabo. Olha para aquele outro lado direito lá, está vendo aquilo? É Satanás. Então, aquele que se consagra a Jesus, ele passa a ter discernimento espiritual e ele começa a ver o invisível. O que ninguém vê, ele vê. Ele está conversando com a pessoa, mas o Espírito Santo está dizendo o quê? Cuidado. Isso que ele está falando não é dele. Satanás está falando pela boca dele. Você passa a ter discernimento espiritual. E quem tem discernimento espiritual? Só os que buscam em Jesus. Eles estão protegidos, porque ele vê o invisível. Ele vê o que ninguém vê. Ele vê a batalha invisível entre o bem e o mal. Ele está consciente disso. Ele não tem prazer nesta vida. Quem vê o invisível, quem percebe a guerra invisível, não curte a vida nesta terra. Porque Jesus não curtiu a vida nesta terra. Ele viveu aqui, sabendo que ele nasceu para morrer. Ele nasceu para sofrer. Ele nasceu para dar a vida em resgate de muitos. Ele não curtiu a vida, ele viveu. Viveu para servir. Viveu com pouca coisa. Sem acumular nada. Porque ele tinha consciência de que ele nasceu num campo de batalha. E Jesus nunca perdeu isso de vista. Por isso ele não ousava começar o dia sem comunhão com o Pai. Ele não ousava dormir sem passar algum tempo em comunhão com o Pai. Passo a passo, o Pai dirigia os passos de Jesus, porque ele sabia que estava andando em terreno minado. Sabe o que é andar em terreno minado? Que você não sabe onde pôr o pé, porque se você pisar no lugar errado, você vai ser o quê? Estraçalhado, você vai explodir com a bomba. E nós vivemos em terreno minado. E meus queridos, quem é que vai dirigir os seus passos para que você saiba onde pisar, onde andar? O Espírito Santo. O Espírito Santo que dirigiu a vida de Jesus é o mesmo Espírito Santo que dirige a sua vida. Amém. Não tem diferença não. Não, mas Jesus era Deus. Sim, lógico que Jesus era Deus, mas ele não viveu como Deus na terra. Esse é o ponto. A discussão não é se Jesus é Deus ou não é Deus. Ele é Deus, 100%. Mas ele não viveu como Deus na terra, ele viveu como homem. Nunca usou os poderes divinos, ele usava os poderes do Pai. E era guiado pelo Espírito Santo. Jesus veio para ser um exemplo de vida humana. Jesus veio para mostrar como um homem pode viver nesse campo de batalha, em comunhão com o céu, e ser guiado pelo Espírito Santo, andando no terreno minado e sem ser explodido. Queridos, Jesus é o nosso exemplo. Se todos se revestissem de toda a armadura de Deus e combatessem corajosamente as batalhas do Senhor, seriam obtidas vitórias que fariam tremer o reino das trevas. Se nós nos consagrarmos a Jesus, nós faremos tremer o reino das trevas. Ontem, a minha nora me passou uma mensagem, e a mensagem que ela me passou era um texto da lição da Escola Sabatina. Fiquei feliz, primeiro, porque eu
vi que ela estava estudando a lição da escola sabatina. O primeiro motivo que eu fiquei feliz. Segundo, porque eu vi que ela estava assimilando o que ela estava lendo. Que ela me passou o texto que está aí nesta parte de sexta-feira. Ela diz assim: principados, potestades e espíritos do mal nos lugares celestiais estão voltados contra todos os que se submetem obedientemente à lei celestial. Se você se submete à lei do céu, você compra uma briga. Você se colocou ao lado de Jesus, você comprou uma briga contra Satanás. Não tem outra alternativa. Já viu pessoas dizendo: depois que eu aceitei a Jesus, minha vida parece que virou uma tempestade. Depois que eu pensei que eu ia aceitar Jesus e tudo ia ficar em paz. Irmãos, quando você aceita Jesus, você entra numa guerra. Você assumiu um lado. Você estava de um lado e passou para o outro lado. Quando você está do lado de Satanás, Satanás não faz guerra contra você. Você já é dele. E Jesus Cristo, ele faz os ataques dele com amor, com misericórdia, com bondade, atos de caridade. Ele tenta atraí-lo pelo amor. Só que quando você passa para o lado de Jesus, não pense que Satanás vai usar as armas que Jesus usava. Quando você passa para o lado de Jesus, Satanás vai usar as armas do como? Perseguição, calúnias, mentiras contra você. Vai denegrir sua reputação. Vai inventar coisas, calúnias contra você. Vai usar membros da sua família contra você. Vai usar pessoas de dentro da igreja contra você. Vai jogar sujo. Satanás é sujo e ele joga sujo. E você diz: uau, depois que eu aceitei a Jesus, minha vida está parecendo uma tragédia, uma tormenta. É exatamente. Você assumiu o lado de Jesus num campo de batalha que é o planeta Terra, onde o príncipe deste mundo ainda é Satanás. Então, queridos, nós temos que estar preparados para o que vai acontecer. Antes você tinha só a natureza pecaminosa, você não tinha natureza espiritual. Então não existia conflito dentro de você. Você vivia praticando o mal e estava bem praticando o mal. Você fumava e estava bem fumando. Você usava drogas e estava bem usando droga. Você tinha 3, 4 mulheres e estava muito bem com as 3, 4 mulheres. Olha, não existia conflito em você porque você só tinha uma natureza, que é a natureza carnal. Agora o Espírito Santo gerou em você a natureza santa, espiritual de Jesus, e agora começa o conflito, porque a natureza carnal quer prevalecer, e a natureza espiritual quer prevalecer. Aí vem uma guerra interior. Aí a guerra não é só a guerra de fora para dentro, é uma guerra interior. O que eu vou fazer? O que você vai fazer? Trate de fortalecer a natureza espiritual, alimentá-la bem e deixar que a outra morra à míngua. Pare de fortalecer a natureza carnal. Você está alongando o seu sofrimento. É como aquela pessoa que diz: eu amo tanto meu cachorrinho, mas ele tem o rabo muito comprido e eu quero cortar o rabo do meu cachorro. Mas coitadinho, se eu cortar o rabo inteiro vai doer muito. Então eu vou cortar um pedacinho cada dia. Grande ideia. Eu vou cortar o rabo um pedacinho cada dia. Não adianta, meus queridos. Quando nós nos tornamos filhos e filhas de Deus, nós compramos uma briga contra Satanás. E você vai sofrer menos se você investir 100% do seu tempo fortalecendo a sua natureza espiritual. 100% do seu tempo nas coisas de Deus, 100% nas coisas de Jesus. E a natureza carnal, ela vai sendo matada à míngua. Ela fica tão fraquinha como um cachorro que está um mês sem comer, e você chega perto dele e ele só fala assim, olha,
Ele quer se levantar, mas não consegue se levantar. Está ali. Ele está vivo, mas sem ação. Assim fica a natureza carnal quando você deixa de comer carne, quando você deixa de usar drogas, quando você deixa de assistir novelas, quando você deixa de assistir filmes, quando você deixa de usar todas as coisas que alimentam a natureza carnal. Agora, a sua vida fica um inferno quando você alimenta as duas naturezas. Sábado você está na igreja, mas durante a semana você só faz coisas que fortalecem o quê? A natureza carnal. Então a sua vida vira um inferno. Eu confesso a você que não dá prazer nenhum mesmo. Você não curte nada mais. Porque é uma guerra interior e é uma guerra exterior. Se todos se revestissem de toda a armadura de Deus e combatessem corajosamente as batalhas do Senhor, seriam obtidas vitórias que fariam tremer o reino das trevas. Por que você muitas vezes não alcança a vitória nunca? Eu estou lutando e nunca alcanço a vitória? Alguma coisa está errada. Você está tentando atender a dois senhores. Você está tentando jogar em dois times. Você está tentando alimentar duas naturezas. Então você está quase obtendo a vitória, volta a estaca zero. Aí começa de novo. Aí você novamente pisa na bola, volta a estaca zero. Então você fica lutando contra os mesmos pecados a vida toda, sem nunca vencê-los. Porque você não está decididamente ao lado de Jesus. Você está meio a meio. Meio a meio. Quando os homens procuram viver em harmonia com Deus, descobrem que o escândalo da cruz ainda não findou. Principados, potestades e espíritos do mal nos lugares celestiais, entendem quando a Bíblia fala nos lugares celestiais? É no ar, invisíveis. Está aí, ó. Assim como a internet está no ar, você não vê? Não é? As ondas da televisão estão aí no ar, você não vê nada, mas está tudo aí, tudo passando. Entende? Do celular, da internet, enfim, irmãos, o ar está cheio de mensagens e de cores, mas você não vê nada, mas está por aí tudo. Assim também a guerra entre o bem e o mal está aí, você não está enxergando, mas está cheio de anjos maus e cheio de anjos bons, e você vai dar preferência a quem? A quem? Há lugares em que você entra e que o anjo mau diz assim para o anjo bom que vem com você, né? O anjo bom é o seu anjo da guarda. Ele vem com você até a porta da discoteca, até a porta de um ambiente impróprio e tal, e você decide entrar. E o anjo bom quer entrar com você. E o anjo mau diz, aqui não, companheiro. Desta porta para frente, para dentro, ele é meu. E o anjo bom diz, sorry, ficou aqui fora. Ele não pode entrar. Não pode entrar. Porque são lugares proibidos. E Jesus, que é o chefe dos anjos, diz, não entra não. Você tem que respeitar. Aí é do diabo. O anjo não vai em todos os lugares, só vai nos lugares que Jesus permite que eles vão. O Espírito Santo está em todos os lugares. O Espírito Santo está, mesmo que você esteja num ambiente impróprio, proibido para que o anjo esteja, o Espírito Santo continue trabalhando na sua mente. Se alguém estiver orando por você. Se alguém estiver orando por você, o Espírito Santo vai continuar trabalhando na sua mente, deixando que você se sinta desconfortável dentro daquele ambiente. E que você saia dali. Mas o anjo está lá fora, o anjo não entra. Ele não pode entrar. Existem anjos bons, anjos maus. Principados, potestades, espíritos do mal nos lugares celestiais estão voltados contra todos os que se submetem obedientemente à lei celestial. Qual é a lei celestial? 10 mandamentos.
E quem não quer submeter à lei celestial? Já é do inimigo. Mas pastor, todas as igrejas evangélicas não amam a lei de Deus, não gostam dos 10 mandamentos, mas são igrejas evangélicas que falam de Jesus, mas não se submetem à lei celestial. Não são de Deus. Não são de Deus. Quem não obedece à lei do Pai não é filho, irmãos. Quem é filho de Deus obedece à lei celestial, à lei do Pai. E aqui diz: por isso, longe de causar tristeza, as perseguições devem trazer alegria aos discípulos de Cristo. Este trecho aqui que a minha nora me mandou, porque ela sabe quanto nós somos perseguidos, minha esposa. Quanto somos perseguidos, quantas proibições, né, eu já tenho em cima da minha cabeça, e quantas ameaças já tenho em cima da minha cabeça, me proibindo aqui, me proibindo lá. É como que Satanás está fechando o cerco, para impedir que a gente pregue a palavra de Deus. Então ela escreveu: longe de causar tristeza, as perseguições devem trazer alegria aos discípulos de Cristo, porque são uma evidência de que seguem os passos de seu Senhor. Se você está bem com todo mundo, você está mal com Deus. Porque não tem como estar bem com todo mundo e bem com Jesus. Não existe isso, irmãos. Não existe isso. Não tem como você agradar todo mundo e agradar a Deus também. Não existe isso. Quem agrada a todo mundo está errado, e quem desagrada a todo mundo também está errado. Os servos de Deus agradam os que são espirituais. Os que têm discernimento espiritual vão gostar. Os que não têm não vão gostar. Mas é impossível agradar todo mundo, e é impossível também desagradar todo mundo. Mas os que andam com Jesus sofrerão perseguições. Mas você tem que ter consciência porque está sendo perseguido. Você está sendo perseguido porque roubou, porque matou, porque adulterou. Por que está sendo perseguido? Não, eu não fiz nada disso. Está sendo perseguido porque está pregando a palavra de Deus? Bom, exultai-vos, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Porque assim também perseguiram os vossos pais que viveram antes de vós. Quem prega o Evangelho vai despertar perseguição dentro da igreja. O Evangelho é eterno, irmãos. Quem prega o Evangelho é eterno. Até a cruz, meus queridos, Satanás estava mascarado. Até a cruz, nem os anjos de Deus sabiam quem era Satanás. Quando Satanás foi expulso do céu, ficou um ponto de interrogação. Os 2/3 de anjos que lutaram contra Satanás e permaneceram leais a Deus, esses 2/3 de anjos, eles perguntaram: escuta, nós estamos lutando ao lado de Jesus, Miguel, o grande príncipe, mas a gente nem sabe por que está lutando, porque parece que Satanás não precisava ter sido expulso do céu. Mas Jesus falou, Miguel, o grande príncipe, falou que ele tem que ser expulso. Então ele tem que ser expulso. E nós estamos lutando e ele foi expulso. Mas nós não entendemos bem por que ele foi expulso. Foi isso que aconteceu. Eles foram pela fé. Eu confio no Miguel, o grande príncipe, mas eu não entendo bem por que Satanás foi expulso. Porque o caráter de Satanás estava mascarado. Mascarado. E o caráter de Satanás continuou mascarado até a cruz do Calvário. Pelos longos 4.000 anos de pecado na terra, o caráter de Satanás ainda estava mascarado. E os anjos de Deus ainda tinham simpatias com Satanás. Em outras palavras, ainda não eram amigos. Ainda eram amigos. Por quê? Porque Adão e Eva pecaram e Satanás se tornou o príncipe deste mundo, e agora Satanás ia aos concílios celestiais. Ele ia aos concílios celestiais como representando a terra. E lá nos concílios celestiais, meus queridos, ele conversava com os anjos de Deus. E daí, Satanás? Mais tarde, estou sendo injustiçado.
Eu gostaria de estar aqui com vocês. Não precisava ter havido todo esse racha. E os anjos de Deus falaram, realmente, nós também não entendemos bem o que está acontecendo. E Satanás se fazia de vítima. Mas, queridos, quando Satanás matou Jesus na cruz, caiu a máscara do diabo. E os anjos de Deus viram-no como assassino. Ali, na cruz do Calvário, quando Jesus morreu, romperam-se os laços de simpatia que ainda existiam entre os anjos de Deus e Satanás. Foi ali que eles viram que Satanás era tudo aquilo que ele acusava Deus ser. Tudo aquilo que Satanás acusava Deus ser era somente uma projeção dele. Ele era o tirano, ele era o arbitrário, ele era o perseguidor, ele era tudo aquilo que ele acusava Deus de ser. E foi provado na cruz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A morte de Jesus na cruz foi uma prova do amor de Deus Pai, foi uma prova do amor do Deus Filho. Romperam-se os laços de simpatia. E Jesus se tornou o representante da família humana nas cortes celestiais, porque ele ressuscitou da morte e subiu ao céu. Ele é o seu representante. E meus queridos, nós não estamos aqui enganados. Nós temos consciência de que lado estamos. Eu quero estar ao lado de Jesus, porque eu sei quem é Jesus. Ele já morreu por mim. Satanás nunca fez nada por mim, mas Jesus já fez muito por mim. Ele já morreu por mim, ele ressuscitou por mim, e ele disse, eu vou voltar para buscar você. Eu estou feliz porque eu estou do lado certo da batalha. Mas eu estou consciente de que eu não posso viver um dia sequer sem buscar a força do céu, sem buscar o batismo do Espírito Santo, porque nós não podemos batalhar contra forças invisíveis. Só Jesus pode. E você tem que ser uma habitação do Espírito Santo. Você tem que ser um templo do Espírito Santo, para que você ande pelo terreno minado da terra, sabendo onde pisar, onde andar, sem tirar os olhos do céu, porque é de lá que virá a nossa salvação. O nosso socorro virá do céu. Amém. Que a graça de Jesus esteja com você, meu irmão. Amém? Amém. Amém.